Se eu fosse você, eu já me inscrevia nesse canal e já deixava o like, porque essa teoria de hoje vai explodir a cabeça de vocês. Essa semana eu fiz a teoria mostrando como a história do Homem-Aranha do Tobey Maguire continuou até o momento em que ele se ligou ao Aranhaverso e ao UCM. Hoje vamos fazer o mesmo, só que com outro Homem-Aranha, o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Então eu acho melhor você ficar prestando bastante atenção, porque o vídeo de hoje tá realmente incrível. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Tudo começa na Terra 120713. Após estar superando cada dia mais a morte da sua amada Gwen Stacy, Peter enfrenta após meses o seu primeiro grande vilão, que na ocasião é o Rhino, e vimos isso no final de Espetacular Homem-Aranha 2. Harry está preso no Instituto Lauren Croft, que a propósito é o mesmo lugar onde nos quadrinhos Cletus Cassidy estava preso. Mas relaxa que daqui a pouco eu vou explicar pra vocês essa conexão com o Andrew Garfield. Bom, Harry recebe a visita de um velho chamado Sr. Freeze, um cara misterioso que foi até o encontro com Harry procurando candidatos para formar o Sexteto Sinistro. Harry logo de cara diz que não precisa de muita gente e tudo que eles realmente vão precisar está na Torre Osborn. O primeiro nome da lista é o nome do Rhino, que cronologicamente nesse exato momento está lutando contra o Homem-Aranha. Voltando à cena no meio de Nova York, enquanto o Homem-Aranha supera a morte de Gwen e volta a bater nos vilões, vemos algo inusitado acontecer na continuidade dessa cena. Quando Peter se prepara para dar o golpe final no Rhino, uma fumaça densa e verde aparece do nada e adivinha só quem sai dessa fumaça? Pois é, acertou quem pensou no Mistério. O Mistério interrompe a luta do Homem-Aranha contra o Rhino, causando uma ilusão ótica e impedindo que o vilão seja capturado. Nessa realidade, o Mistério sempre existiu e sempre esteve trabalhando de uma forma oculta com o Sr. First. Uma prova disso é na cena pós-crédito de Espetacular Homem-Aranha, quando o Sr. First visita Connor na prisão, e em um determinado momento ele some do nada. Tá, mas como será que ele poderia sumir se teoricamente ele é apenas um humano? E a resposta para isso é a existência do Mistério. Nessa cena da prisão, foi ele que fez o Sr. First desaparecer. Sendo assim, temos a conclusão e a formação dos Seis Sinistros. São eles Abutre, Dr. Octopus, Duende Verde, Rhino, Mistério e Sr. First. E caso você não conheça o Sr. First, relaxa que durante os filmes do Espetacular Homem-Aranha temos algumas informações sobre ele. Inclusive, é possível perceber que ele trabalhou bastante tempo na Osborn, até porque ele conhece o Harry, conhece o Dr. Connors e também Richard Parker, o pai do Peter. O importante é que esse cara é um personagem bastante enigmático nas histórias do Homem-Aranha e sempre que ele aparece são em fases importantes. O seu nome verdadeiro é Gustavo First e apesar dele ter muito dinheiro, ele não tem nenhum superpoder. Porém, eu tenho um nome muito melhor pra esse cara dentro do universo Amazing, que seria o Senhor Negativo. Um cara que não tinha superpoderes até usar uma arma biológica e se transformar em negativo. Tá aí o nome que é bem sugestivo, não é mesmo? E dentro desse universo que estamos trabalhando, é muito possível que o Sr. First se torne o Senhor Negativo. Até porque vamos admitir que as indústrias Osborn, vamos dizer que elas formam um ambiente perfeito para uma arma biológica existir e um acidente acontecer. Dessa forma, fica muito mais difícil para o Homem-Aranha enfrentar vilões cada vez mais fortes, e eu sei que você deve ter lembrado agora de Homem-Aranha PS4. Tá bom, mas voltando agora ao que interessa, depois da derrota do Rhino para o Homem-Aranha, o Senhor Negativo entende que a melhor estratégia é todos enfrentarem o Spider ao mesmo tempo e não de uma forma individual. E é nesse exato momento que começa a união do Sexteto Sinistro. Harry, com a ajuda do Mistério, sai da prisão, Dr. Octopus e Abutre saem dos hospícios que estavam colocados, e Rhino e Senhor Negativo esperam na Torre Osborn. Lembrando vocês que tanto o Dr. Octopus quanto o Abutre ainda não estavam com seus brinquedinhos, vamos dizer assim, até porque a gente viu isso em Espetacular Homem-Aranha. As armaduras e equipamento dos vilões estão na Torre Osborn dentro de uma sala secreta, só esperando seus donos aparecerem. Enquanto tudo isso está acontecendo, Peter Parker continua sua patrulha pela cidade de Nova York, a sua relação com a Tia May vai muito bem e o seu coração finalmente está em paz em relação a Gwen Stacy. Porém, é como dizem, né? Tudo que é bom dura pouco e a paz do Homem-Aranha acabou, até porque dessa vez o Sexteto Sinistro chegou. Era mais um dia comum na cidade de Nova York até uma grande explosão acontecer. Peter vai ver o que era e logo de longe ele consegue ver o Rhino causando problemas na cidade. Só que tudo isso era apenas uma armadilha para que o Homem-Aranha chegasse confiante na batalha. Quando Peter se aproxima, ele vê no meio da rua a presença de Gwen Stacy. Pois é, galera, é isso mesmo. Peter vê a Gwen Stacy diante dos seus olhos, porém isso era apenas uma ilusão causada pelo Mistério. Peter fica em choque e completamente atordoado. Mistério faz o Peter rever a cena da morte de Gwen várias e várias vezes. Enquanto isso, Rhino, Abutre e Dr. Octopus descem um semáforo no Homem-Aranha, deixando ele extremamente machucado. Só que antes de matá-lo, o Senhor Negativo chega até Peter e diz que tem algo pra falar pra ele. Ele chega bem perto do Homem-Aranha e diz que todas as armas biológicas que ele estava vendo ao seu redor eram criações do seu pai, Richard Parker, e que acima disso ele tinha criado todas aquelas armas para causar o mal. O Senhor Negativo mostra um vídeo manipulado pelo Mistério, onde Peter vê o próprio pai dizendo que ele
realmente tinha criado aquelas armas e pior do que isso, dizendo que ele deixou o Peter com seus tios porque ele era apenas um peso para ele. Nesse momento, o Homem-Aranha é completamente derrotado, tanto fisicamente como mentalmente, não tendo forças nem mesmo para responder um xingamento sequer. Harry Osborn se oferece para matar Peter, só que quando ele está prestes a fazer isso, algo dentro dele fala mais alto e Harry acaba ficando atordoado, sem nenhuma reação, fazendo assim ele pegar o Peter pelo pescoço e jogá-lo contra a Torre Osborn, deixando assim o Homem-Aranha totalmente inconsciente. Dessa forma, com a cidade sem o Homem-Aranha, os vilões acabam se separando em lugares estratégicos de Nova York para causar o caos. Apesar de ser dado como morto pelo sexteto, Peter é acordado por Felicia Hard, que nos quadrinhos se torna a Gata Negra. Ela ajuda a cuidar de Peter e o leva para casa, e como nessa realidade de The Amazing Spider-Man Felicia trabalha nas indústrias Osborn, ela dá para Peter um remédio radioativo que faz acelerar o seu fator de cura e de quebra ainda mostra informações sobre as armas biológicas que Peter vai enfrentar em cada integrante do sexteto. Dessa vez, estando mais forte e sabendo como funciona cada arma do sexteto, Peter vai enfrentá-los novamente, derrotando um de cada vez. O primeiro a ser derrotado é o Rhino, que sabemos que não tem nenhuma chance contra o Homem-Aranha. Peter o derrota e põe o traje de rinoceronte de ferro à disposição da polícia. O próximo membro a ser derrotado é o Abutre, que também não tem chance de escapar da fúria do Homem-Aranha e facilmente é derrotado. Peter então também dá as asas do Abutre para a polícia. E agora o próximo vilão é um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim, até porque eu tô falando do Dr. Octopus. Depois de uma briga mediana, Peter consegue vencer o Dr. Octopus. Porém, o Doutor tinha mais consciência do que todos os outros vilões e se sente culpado de tudo que fez e termina se explodindo junto com seus braços de metais. Obviamente, isso é algo que o Peter não gostaria que tivesse acontecido, ele até se sente um pouquinho mal, só que aí que tá, o Peter não pode perder tempo. Sendo assim, ele sabe que agora tá na hora dele enfrentar alguém que realmente pode causar problemas, e esse alguém é claro que seria o Mistério. Depois de tentar fazer várias ilusões contra Peter, ele entende que nada daquilo é real, pois ele estudou sobre as ilusões do Mistério no relatório que Felicia deu pra ele. Ele então, apurado cada vez mais no sentido aranha, Peter consegue chegar perto do Mistério e o destrói na porrada, mandando pra cadeia o ilusionista fake. E agora, por último, o Homem-Aranha precisa enfrentar o pior dos vilões, o Senhor Negativo. Depois de muita treta, o Senhor Negativo coloca o Homem-Aranha em uma realidade negativa da cidade, em que o Peter fica realmente muito maluco com o que tá acontecendo. E isso é algo bem semelhante com o que acontece no Spider-Man PS4. Porém, usando bastante sentido aranha, Peter consegue escapar de tudo aquilo e espanca o Senhor Negativo. E sim, eu sei o que você deve estar falando agora. Tipo, pera aí, cara, o Senhor Negativo não pode ser o último, faltou o Harry, você esqueceu? E não, eu não esqueci do Harry e você já vão entender o porquê. Peter vai até a Torre Osborn, aonde encontra Harry quase morto, e a sua doença tinha evoluído e estava quase o matando. Harry pede pela última vez o sangue de Peter e o nosso grande Homem-Aranha, como um verdadeiro herói, cede seu sangue e o mais inacreditável acontece, isso realmente funciona. Harry volta a respirar, aquelas imperfeições no seu rosto somem totalmente e o aspecto de Duende Verde desaparece totalmente. Dessa forma, Harry e Peter se entendem e Peter deixa Harry fugir para que ele não seja preso da polícia, e agora ele está foragido. Depois de tudo isso que aconteceu, Peter finalmente tem um pouquinho de paz na sua vida. Peter começa a se relacionar com Felicia, que por sua vez descobre seus superpoderes causados pela radiação que estava presente na Torre Osborn, transformando ela na nossa querida e amada Gata Negra. Assim os dois vivem naquele relacionamento entre tapas e beijos. Peter não se apaixona totalmente pela Felicia, até porque ela não é totalmente mocinha, ela comete de vez em quando alguns crimes. E isso, é claro, acaba abrindo uma brecha para Mary Jane dessa realidade. E essa Mary Jane é apenas uma jornalista que não traz problemas para Peter e só acrescenta coisas boas na vida dele. E aí sim o Peter fica cada vez mais apaixonado por ela e enfim ele tem um novo amor. Passado anos e anos após os acontecimentos do Sexteto Sinistro, Peter enfrenta outros vilões mais poderosos como o Camaleão e o Kraven, mas é claro que nada disso derrotou ele, apenas o deixou cada vez mais experiente, deixando assim o seu caminho livre para novas aventuras, conhecidas como o Multiverso do UCM. Em um belo dia, passeando pela cidade de Nova York, Peter vê um portal se abrindo na sua frente, e ele, já preparado para eliminar qualquer ameaça que saísse daquele portal, ele escuta alguém dizendo as seguintes palavras: "Calma, garoto, eu já sei todos os seus movimentos, não precisa me atacar." E essa voz seria de ninguém mais, ninguém menos do que o Doutor Estranho, mas não o Doutor Estranho da realidade do UCM, mas sim o Doutor Estranho da realidade do Tobey Maguire. Peter pergunta o que tá acontecendo e o Doutor Estranho responde dizendo que precisa da ajuda dele em uma missão importante em outra realidade. Peter não acredita naquilo que tá ouvindo e até mesmo se nega a entrar naquele portal. Só que isso dura até o momento em que ele vê alguém vestido de Homem-Aranha saindo do mesmo portal do Doutor Estranho. Ele fica em choque ao ver aquela pessoa e pergunta quem ela era, e o Spider-Man do Tobey Maguire responde dizendo: "Eu sou o Homem-Aranha." E assim seria o pontapé inicial pro Spider-Verse cinematográfico. O que você achou dessa nossa teoria de hoje, dessa batalha épica entre o Homem-Aranha do Andrew versus o
Sexteto Sinistro e, é claro, o encontro dele com Toby. Comenta aqui embaixo o que você achou sobre essa teoria de hoje, porque eu quero muito saber. Muito obrigado de coração a você que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!